Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por estar conosco. Mais um domingo em nossas vidas, mais uma semana que começa, e começa bem, com o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Domingo, palavra que significa Dia do Senhor, palavra que aparece somente uma vez na Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Pela 31ª vez, o nosso programa Luz da Vida se debruça sobre o juízo. Um dos 4 novíssimos são as últimas realidades que acontecerão após a nossa aventura aqui na Terra. E eles são 4: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao novíssimo chamado morte, dedicamos 29 programas, Luz da Vida. Ao juízo, dedicamos com esse 31 programas, mas ainda tem muito mais pela frente. O tema do juízo é mais abrangente do que o da morte, até porque são duas modalidades de juízo, segundo a fé da igreja. O juízo particular, que acontece na vida de cada um ao deixar esta terra logo após a morte, imediatamente após a morte, sem que ninguém durma ou fique em estado letárgico, já se apresenta diante de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E o juízo final, aquele descrito no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Então, a abordagem tem que ser bem mais ampla. O tempo que precisamos para explorar esse argumento tão vasto é bem maior. Hoje nós vamos tratar de um aspecto muito significativo do juízo. Cristo Jesus, aquele que virá julgar os vivos e os mortos, aquele que, conforme recitamos no credo, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Cristo Jesus vem e deseja desde agora nos livrar da ira iminente, da ira que está para se abater. Ou seja, Jesus não quer que nós experimentemos a ira de Deus, ou a ira dele mesmo. Por outro lado, a Escritura diz que o Senhor virá irado, que o Senhor se irará, que o Senhor se irritará. Jesus é descrito no Apocalipse de São João como aquele que vem com ira. Quem escapará da ira do Cordeiro? O Cordeiro virá irado, mas Jesus quer nos livrar da ira dele mesmo. Pode parecer então uma contradição? É desse tema que nós vamos tratar. Deus Todo-Poderoso se ira, mas Deus Todo-Poderoso quer nos livrar da ira. Deus que nos livra da ira, virá com ira. Mas, Dom José, o senhor acertou ao dizer essa frase? Acertei. E são frases todas bíblicas, que podem parecer contraditórias, mas não são. E penso que isso só vai ficar claro quando nós citarmos os textos, e vamos agora fazer as devidas ponderações. E vocês, desde já antecipo a vocês que não há contradição nenhuma em dizer que Jesus vem irado e Jesus nos salva da ira dele mesmo. O primeiro texto é precisamente aquele que qualifica nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o Deus irado, como aquele que vem com ira. O juízo de nosso Senhor Jesus Cristo pode ser com ira, e precisamente porque pode ser com ira, porque ele vem irado para certas pessoas, o Senhor quer nos livrar da ira. Ao dizer que ele quer nos livrar da ira, não está dizendo que ele não virá irado. Está dizendo que ele virá irado, poderá vir irado, mas ele nos salva da ira. Somente com os textos aqui a gente vai entender essa riqueza. Primeiro texto, Jesus virá irado. Por favor, Apocalipse de São João, capítulo 6, versículos de 15 a 16. Então os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos como livres, esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas. E diziam às montanhas e aos rochedos: caí sobre nós,
e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O contexto, nós já sabemos, o livro do Apocalipse descreve os últimos acontecimentos da história. Logo no começo do livro, os acontecimentos que se seguiam ao contexto político, religioso, histórico do tempo do apóstolo evangelista e vidente João. Portanto, o Império Romano, com todas as suas mazelas, com toda a sua maldade, os instrumentos, o aparato a serviço da besta do Apocalipse, as feras, as duas feras, o Império Romano e o imperador, o império a serviço do imperador, o imperador a serviço do império, e os dois, a máquina que violentava, perseguia de forma brutal os cristãos, e todos os acontecimentos da história em todas as épocas, malgrado as diferentes personagens e as diferentes instituições de todas as épocas, enfim. E precisamente se desdobra nesse relato dramático, misterioso, cheio de imagens, cheio de símbolos, a ação de Deus Todo-Poderoso na história, que culminará no grande dia do Senhor. O grande dia de sua ira, quando Deus exercerá a justiça e vingará, essa é a palavra, a vingança em nós não é permitida, porque não temos essa autoridade, mas a vingança cabe a Deus e é Ele quem age. Isso é um dado bíblico, vindicare, em latim significa fazer justiça. O grande dia da ira é o grande dia em que Deus manifestará completamente a sua justiça. E esse dia é chamado de grande dia da ira, da sua ira, da ira do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus. E Jesus vem irado. Esse é o primeiro dado. Agora é preciso explicar, e quase que obsessivamente eu insisto que a ira de Deus não é defeito moral de Deus. Deus não tem qualquer vestígio de imperfeição. Deus não comete pecado. A ira em Deus não é pecado, mas manifestação do seu amor, que não aprova o pecado, que se indigna contra o pecado, que recusa o pecado e que pune o pecado. E quando o assunto é ira de Deus, é preciso, é obrigatório, é oneroso citar Romanos capítulo 1, versículo 18, a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade e perversidade dos homens. A ira de Deus é contra o pecado dos homens, não é contra os homens. A ira de Deus, que é a expressão do seu amor, não pode compactuar com o pecado, sua ira se acende contra o pecado. Então é nesse sentido que se fala da ira do Cordeiro. Tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. É o exemplo clássico que mostra Jesus irado durante sua vida pública, expulsando os vendilhões do templo, portanto dizendo não ao pecado da comercialização, da profanação, da levianização do templo. Se quisermos usar uma expressão que eu acabei de criar agora, um neologismo, mas eu acho que tem levianização. Hoje, o ato de tornar o templo leviano, a profanação do templo. Portanto, é isso. O dia da grande ira, ou o grande dia de sua ira, isso é bíblico. O dia do juízo particular ou final é definido como o grande dia de sua ira. Mas, como eu disse no começo, Cristo Jesus, que virá irado, a ira do Cordeiro, ele que virá no grande dia de sua ira, quer nos livrar da ira. Como assim? Vamos agora à primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo 1, versículos de 9 a 10. Versículos de 9 a 10. De fato,
A nosso respeito, conta-se por toda parte qual foi o acolhimento que da vossa parte tivemos e como abandonastes os ídolos e vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e aguardardes dos céus seu Filho, que Deus ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira iminente. Vocês já percebem que não há contradição entre o grande dia de sua ira, o cordeiro irado que virá, Apocalipse, com Jesus que nos livra de sua ira. Jesus quer nos livrar da ira dele mesmo. Em que sentido? Agora, neste momento presente, é somente cumprir isto. Abandonar os ídolos, converter-se a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E aguardar o Filho que vai chegar. Jesus quer nos livrar da ira agora. Arrependa-se dos seus pecados. Abandone os ídolos, os seus velhos costumes, os seus velhos hábitos, tudo aquilo que ofende a Deus. Abandone. Porque Ele que virá irado quer salvar você da ira dele mesmo. Porque quando Ele vier, Ele será implacável com o pecado. Sua ira se manifestará, Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se acende contra toda a impiedade e perversidade dos homens. Arrependa-se agora. É assim que Jesus, com o auxílio de sua graça, vai livrar você da ira iminente. Não é a ira do demônio, é a ira dele, de Jesus. Jesus que vem irado, quer livrar você agora da ira iminente dele mesmo. O que é iminente? Que está prestes a acontecer. Está terminando o primeiro bloco. No segundo bloco, isso vai ser retomado. Não há contradição entre um Deus que vem irado, do Deus que quer livrar você da ira dele mesmo. A ira dele, que não é contra a pessoa, mas contra o pecado da pessoa. Romanos capítulo 1, versículo 18. É curioso isso e é fascinante também. Deus acende sua ira contra o pecado dos homens porque Ele ama infinitamente os homens. E quando Deus, fazendo você saber que Ele vem irado, faz também você saber que Ele quer livrar você da ira iminente, isso é uma prova belíssima de sua infinita misericórdia. A ira de Deus como pedagogia do seu amor, fazendo-nos crer, e essa é a fé da igreja, que vai acontecer o dia de sua ira, Ele virá irado, mas porque Ele ama você, não quer que você experimente a ira dele quando Ele chegar. Não saia daí, no próximo bloco retomaremos esse fascinante argumento. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, retomamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 31ª vez, debruçando-se sobre o tema do juízo. Juízo, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que sucederão a aventura humana aqui na Terra, e são 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. No primeiro bloco, nós discorremos esse interessantíssimo argumento do Cristo irado, o grande dia de sua ira. Jesus virá em breve e virá no grande dia de sua ira, e virá irado a ira do Cordeiro. Repito, Apocalipse capítulo 6, versículos de 16 a 17. E diziam as montanhas e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? Explicávamos que essa expressão fortíssima, ela em nada contradiz a afirmação da primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 9 a 10. Jesus Cristo, aquele que vem para nos livrar da ira iminente. E não é somente o capítulo 1 da primeira aos Tessalonicenses que trata disso. Jesus que nos livra de sua ira, aliás, da ira dele mesmo.
Jesus que vem irado, vem nos livrar nesta terra, enquanto estamos a caminho da ira iminente dele. Esse tema aparece de novo na 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2, 3 e 9. Vamos citar esse texto e vamos perceber que, mais uma vez, essa expressão, Jesus que nos livra da ira, não contradiz o fato de ele vir irado e o dia do juízo ser chamado de grande dia de sua ira. 1 aos Tessalonicenses 5, versículos 2, 3 e 9. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando os homens disserem paz e segurança, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, como as dores à mulher grávida, e não escaparão. Porquanto não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a sua ira. Mas, Dom José, dirá alguém, o senhor acabou de dizer, lembrando Apocalipse, capítulo 6, de 15 a 17, falando da ira do Cordeiro. A Bíblia diz a ira do Cordeiro. O Cordeiro virá irado. E o grande dia será chamado o grande dia de sua ira. Como é que Jesus vem irado? Isso diz o Apocalipse. E a 1 aos Tessalonicenses diz que Deus não nos destinou para a sua ira, mas para a salvação. Porque a ira de Deus não se acende contra homem nenhum. Porque o Cordeiro vem irado contra os pecados dos homens, as obras más que os homens podem levar desta vida. A ira de Deus vai se acender contra essas obras. Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se acende contra toda a impiedade e perversidade dos homens. Não deixe essa vida, não leve para outra vida as obras da carne. Não deixe esta vida em pecado mortal. Jesus vem irado, mas ele não quer acender a sua ira contra você, porque ele não quer que você leve essas obras más, não quer que você parta em pecado mortal. De fato, ele vem irado contra qualquer impiedade que os homens praticarem, e se delas não se arrependerem na hora derradeira. Porque se não se arrependerem, levam consigo essas obras, e a ira do Cordeiro vai se acender contra essas obras. E Deus será implacável, apartai-vos de mim, malditos. Portanto, não há contradição nenhuma, porque a ira do Cordeiro não se acende contra a pessoa, mas contra os pecados das pessoas. Se você levar essas obras para outra vida, a ira do Cordeiro vai se acender. De fato, será o grande dia da ira, em que ele pronunciará, apartai-vos de mim, malditos. Então, eu repito essa verdade de fé. Não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançar a salvação. Como se alcança a salvação? Arrependa-se dos pecados, procure viver na graça, reconcilie-se com Deus, conserve a santidade. Assim, na hora derradeira, o que é que você vai levar com você para apresentar diante de Deus? Suas boas obras. E a ira de Deus não se acende contra as boas obras. A ira de Deus não se acende, não se manifesta. A ira do Cordeiro não se revela para quem partiu na amizade com Deus em estado de graça. Então vocês percebem que não há contradição nenhuma em dizer que o Cordeiro vem irado. O dia do julgamento será o dia da grande ira, ou o grande dia de sua ira. Apocalipse 6, de 15 a 17. E Jesus que agora não quer acender a sua ira contra ninguém. E não quer exercer a ira dele quando ele vier irado, na hora do juízo. O que ele tem, o que ele deseja, são desígnios de salvação. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero, na minha fraqueza, na minha limitação, que isso tenha ficado muito claro para todos. Vejam, nem cair na ingenuidade, no equívoco, no pecado, na blasfêmia de dizer que a ira de Deus vai se acender contra a pessoa no dia do juízo,
nem dizer que o Deus Todo-Poderoso que virá, não virá irado, e assim o julgamento de todo mundo vai ser um julgamento que vai porteira aberta para o céu. Todo mundo vai entrar no céu, ainda que morra em pecado mortal, ainda que leve consigo as obras da carne. Isso não é verdade. A ira de Deus conjuga-se perfeitamente com seu propósito de salvação. Aliás, porque Deus nos ama, sua ira precisará sempre estar acesa. É prova do amor de Deus por nós que sua ira esteja inflamada e se manifeste agora e também no dia do juízo. Porque a ira de Deus não se acende contra ninguém, contra pessoas, mas contra os pecados delas. Cometeu o pecado, a ira de Deus se acende contra o pecado. E se você leva para outra vida o pecado, aí é tarde demais. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Para entender o que é a ira de Deus e contra o que ela se acende, contra o que ela se manifesta. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Um versículo só, um único versículo. Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens. Uma coisa é o homem, outra coisa é a impiedade dele. Uma coisa é o homem, outra coisa é a perversidade dele. Se você partir desta vida com impiedade, na prática da impiedade, na prática da perversidade, sem um arrependimento sincero, em pecado mortal, vai se apresentar diante de Deus com essas obras. Obras ímpias, obras perversas. A ira de Deus vai se acender contra elas. Não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, e outras frases terríveis, terríveis porque assustadoras, porque graves, porque incisivas, porque sentença que corrobora a condenação que você mesmo criou para você e será absolutamente irreversível. Nunca custa recordar o que já vimos quando tratamos da morte, que a morte estabiliza a situação moral da pessoa. Portanto, quem morre em pecado mortal, após a morte não pode se arrepender. Quem morre em estado de graça, após a morte não pode pecar gravemente. Por isso, quem está no céu, de lá não sai. Quem está no purgatório, tem a certeza de que irá para o céu, mas ainda se purifica. Não comete mais pecado mortal. E quem está no inferno, de lá também não sai. Não há possibilidade de arrependimento. Trevas eternas, gênero eterna, mas eu não quero falar do inferno, porque é o terceiro novíssimo, do qual vamos falar bem mais na frente. Veja, temos praticamente 3 minutos para encerrar esse bloco, e eu só queria recordar isto. É oportuno, é oneroso que essa palavra, que ninguém gosta de ouvir, ira, esse adjetivo, particípio, irado, aplicado a Jesus, ira de Deus, ira do Cordeiro, Cordeiro irado, grande dia da ira. Isso é um elemento integrante da doutrina bíblica, da doutrina da igreja sobre o juízo. O juízo não será, por favor, um encontro de comadres. Oi, Jesus, há quanto tempo? Um cafezinho aí, vamos bater um papo, etc. Não tem isso, não. É juízo. É prestação de contas diante de um cordeiro irado. Jesus, que virá irado, agora quer nos salvar da ira iminente. E já sabemos em que sentido. Cuidemos da vida presente, busquemos a salvação em Cristo, supliquemos, apelando para a sua misericórdia, que Ele se digne conceder-nos o dom do sincero arrependimento, da contrição perfeita, a constante vigilância para vivermos na graça, a reconciliação com Deus, ordinariamente na Igreja Católica, no sacramento da confissão,
a graça de viver serena, alegre e belamente a nossa vida na fidelidade a Jesus, sabendo que a ira do Cordeiro virá com o Cordeiro no dia do juízo, mas para quem partir na graça de Deus, ela não vai se acender. Aliás, ela nem vai se manifestar. Pois uma coisa é o Cordeiro irado, outra coisa é o Cordeiro irado acendendo sua ira contra uma pessoa. A ira do Cordeiro não se acenderá para aquele que morrer santamente, para aquele que levar para outra vida as obras do Espírito. Vida da graça, morreu em estado de graça. A ira do Cordeiro não se acende. Porque o Senhor o livrou da ira iminente, dando-lhe o dom da contrição, do sincero arrependimento. Caso contrário, a ira do Cordeiro será exercitada. Terminamos mais um encontro. Deus seja louvado. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Próximo domingo, 32ª edição do nosso programa Luz da Vida, sobre o tema do juízo. Deus comule a sua família, seus sonhos, seus legítimos projetos com abundantes graças e até o próximo domingo, se Deus quiser.